Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Estamos aqui hoje com a nossa videoaula número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical, trimestre a qual estamos aprendendo sobre a Igreja Eleita. Aqui nesse canal você também vai encontrar as videoaulas anteriores. Quero agradecer a você que tem acompanhado meus vídeos, você que também é novo aqui nesse canal, se você puder se inscreva no canal. Deixa também o seu like se você gostar desse vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui nesse canal. Bora para a nossa aula? Lição número 9, que tem por tema o mistério da unidade revelada. O texto áureo que vamos usar para essa lição se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 5, que diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática para a nossa vida diz o seguinte: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Vamos aprender aqui por que Deus revelou aos apóstolos e os profetas do Novo Testamento esse mistério da unidade que esteve oculto. Esteve oculto, mas sempre foi pré-estabelecido por Deus. Vamos também aprender quanto a isso aqui. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto, conforme está em Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então nessa lição essa lição vai reger por 3 tópicos. Vamos falar desse mistério lá no passado, nas eras passadas, por que ele esteve oculto. Depois vamos falar da sua revelação no Novo Testamento para os apóstolos e para os profetas. E por fim vamos fechar mostrando que esse mistério foi sempre pré-estabelecido por Deus. E também vamos falar sobre esse mistério num conceito bíblico. Vamos falar também de outros tipos de mistérios específicos que a Bíblia trata, mas vamos focar nossa aula no mistério revelado da unidade, ou seja, o mistério da igreja propagado no Antigo, no Novo e sempre pré-estabelecido por Deus. O primeiro tópico tem por nome o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto, como a gente já aprendeu aqui na nossa escola bíblica dominical, nas nossas aulas anteriores. Em Efésios 2,14 vai dizer que Cristo é a nossa paz, de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Já aprendemos que Deus derrubou esse muro, ou seja, o mistério da palavra de Deus, do Evangelho é para todos. Mas aqui ele mostra que gentios de um lado ignoravam, judeus do outro se achavam exclusivistas. Então houve uma certa cegueira espiritual. Então nenhum nem outro conseguiu enxergar esse mistério da unidade revelado ali. Então essa foi uma das causas ali. Isso dividia eles, então não tinha como enxergar. O primeiro subtópico desse tópico tem por nome o conceito bíblico de mistério. Do grego mistério, uma palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Esse mistério que nós estamos tratando aqui não é um mistério que somente eu consigo entender porque sou professor, ou você consegue entender aí porque é cristão, ou professor que seja. Esse mistério é um mistério revelado a todos, não é algo como um misticismo, como aqui eles faziam na época, lá conforme Paulo vai dizer em Colossenses 2,18. Não, esse mistério é revelado a todos os homens. A todos os homens. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, conforme está na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que o apóstolo Paulo vai dizer assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É a vontade de Deus que esse mistério bíblico fosse revelado. É bem certo, vamos aprender que foi revelado no Novo Testamento com uma ênfase mais clara, mas sempre foi pré-estabelecido por Deus no Antigo também. Então, esse é o conceito bíblico desse mistério aqui. Não é um mistério apenas para um ou para outro, é um mistério revelado para todo aquele que nele crê. Em João 11 vai dizer assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então todos que recebem a Cristo têm esse mistério revelado. O mistério da igreja, o mistério da palavra de Deus está aí revelado para todo aquele que nele crê. Afinal, o Senhor quer salvar a humanidade. Segundo subtópico, o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como.
que aparece no texto com valor circunstancial. Você vê, uma simples palavra faz toda a diferença nesse texto. No texto que nós estamos usando no texto áureo. Olha o que diz aqui. Noutros séculos não foi manifestado como agora. O apóstolo Paulo fala dessa maneira no versículo 5, no capítulo 3, que estamos usando como texto áureo. Noutros séculos não foi manifestado como agora. Quando Paulo usa o como, ele dá a entender que foi manifestado no antigo, mas ele mostra também, dá a entender uma ênfase, que não foi manifestado de uma forma tão clara, tão evidente como agora. Isso também nos leva a entender uma outra coisa. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado para o Espírito. Ou seja, também nos mostra o quê? A entender que apesar de ter sido revelado, não foi dado tão claro a ser desvendado. Por conta do quê? Por conta do tempo de Deus. Temos o Cronos, né, o tempo que chamamos tempo do homem, e temos o Kairos, que chamamos tempo de Deus. Então não era da vontade de Deus ele ser revelado de uma forma tão clara naquele tempo, mas Deus sempre mencionou. Então isso não nos dá base para dizer, olha, então o mistério revelado da unidade da igreja foi só no Novo Testamento que foi profetizado. No Antigo ninguém falou, não, falou sim, e a gente vai ler alguns textos. A questão aqui colocada é a questão da ênfase, né? Por que ele foi desconhecido? Por conta do tempo de Deus, não era do tempo de Deus, não era da vontade de Deus. Em Marcos 1,15 ele vai dizer assim, o tempo está cumprido, o reino do céu se aproxima, arrependei-vos e crede no Evangelho. O próprio Senhor Jesus faz questão de dizer que o tempo está cumprido. Que tempo? O tempo da sua vinda encarnada. E ele diz na sequência, o reino dos céus ainda se aproxima, dá tempo de se arrepender. Ou seja, Deus tem um tempo estabelecido para tratar com algumas coisas, assim como tinha um tempo para revelar aos seus santos apóstolos e aos seus profetas. Eclesiastes, no capítulo 3, vai dizer que há para tudo um tempo determinado por Deus. Então você aí que às vezes se apressa um pouco algumas coisas, tenha paciência, porque há um tempo de Deus agir e há o tempo dele voltar. Há o tempo de passarmos aflições, mas a Bíblia diz assim, que as aflições do tempo presente não vão se comparar com a glória que em mim e você há de ser revelada. Então que nós possamos ficar firmes na presença de Deus, aguardando o tempo da sua volta. Enquanto isso, aprendemos nesse tempo oportuno, que é o tempo de agora, aprender mais da palavra de Deus. Então, aqui usei alguns exemplos para mostrar. Então, não era o tempo de Deus de desvendar isso. Era no tempo do apóstolo Paulo. Como algumas coisas Deus vai fazer no meu tempo e no seu tempo. Deus sabe como fazer. Ele controla ainda o tempo das manifestações e das revelações da sua palavra. Glória a Deus. Então, ele diz assim, isso não quer dizer que antes da nova aliança, ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam, como eu disse. Então, isso não quer dizer que ninguém tomara conhecimento. Só não foi de uma forma tão clara. Terceiro subtópico. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios. Eles fizeram menção delas, conforme nós vamos ler aqui. Vamos ler Gênesis capítulo 12, versículo 3. E depois vamos ler Malaquias capítulo 1, versículo 11. Olha só o que o Antigo Testamento diz. Vamos ao primeiro livro do Antigo Testamento, depois vamos ao último livro do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz assim, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha Deus falando para Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Ou seja, dizendo o quê? Já falando do mistério revelado lá na frente. Olha que maravilha. Agora vamos ao último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, que também faz menção do mistério revelado. Capítulo 1, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações. O meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aí, entre as nações. Ou seja, então não era só para os judeus, não era um mistério exclusivista, era um mistério para todos. Olha que maravilha, o profeta já fazendo menção do mistério revelado. Glorificado seja o nome do Senhor, provando que já tinham sido feitas menções quanto ao mistério revelado no Antigo Testamento. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Por isso que em Efésios, Paulo vai dizer que agora não é mais estrangeiro nem forasteiro, mas é concidadão dos santos, da família de Deus.
Em outro texto ele vai dizer que a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos. Então, agora, independente de onde moramos, independente da classe social, independente da etnia, independente do país, creu no Senhor Jesus Cristo, está inserido no plano de salvação, porque o mistério da unidade revelado. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Glória a Deus. Eu finalizo esse tópico dizendo: o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera em oculto desde a eternidade. Estivera em oculto por um propósito de Deus, mas ele foi revelado. Glória a Deus. Antes da gente ir para o segundo tópico, eu quero dar 7 exemplos de mistério de forma específica. Não um mistério somente revelado, como nós estamos falando do mistério da unidade, mas outros tipos de mistério que a Bíblia trata. Olha aqui. A Bíblia trata também do mistério da encarnação, conforme está em 1 Timóteo 3,16. Olha o que a Bíblia diz aqui, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Aqui, quanto a outros tipos de mistério, olha só. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ô glória! É o mistério da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha esse texto para o nosso coração. A igreja como corpo de Cristo, incluindo os judeus e gentios, que é o mistério que nós estamos estudando aqui, que tem como base Efésios capítulo 3 e Efésios 5:32. Também eu tenho aqui as características do reino espiritual atual, é um outro mistério também que a Bíblia trata, Mateus 13:11 é a base para isso. A cegueira temporária de Israel, que está no capítulo 11 da carta aos Romanos, mais especificamente no versículo 25, também é um mistério, né? Israel ficou cego, a cegueira temporária de Israel. Olha outro mistério aqui também. A transformação, esse é maravilhoso, a transformação do crente na volta de Cristo, conforme está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 e 51, que vai dizer, acredito que, se minha memória não estiver falha, vai dizer assim, que no momento, num piscar de óleo, a trombeta soará e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, ou seja, é um mistério da transformação do corpo do crente. Paulo chega a chamar de insensato nessa carta aos Coríntios. Chega a chamar de insensato aquele que quer saber de uma forma plena ainda como será essa transformação. É um mistério também. Olha que maravilha. Outro aqui. O termo também é usado para se referir a qualquer verdade oculta que tenha que ser entendida de forma sobrenatural, conforme está em 1 Coríntios 13, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. E, por fim, o mistério da influência do anticristo ainda não revelado, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Alguns mistérios específicos que a Bíblia também trata aqui, eu trouxe como exemplo. Vamos para o nosso segundo tópico, que tem por nome o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Primeiro subtópico, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas em outros textos, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo chega a dizer em Gálatas 1, 11 e 12 que o evangelho qual por mim anunciado não é segundo os homens, porque não aprendi de homem algum, mas foi pela revelação de Jesus Cristo. Agora é bom a gente deixar bem claro aqui que Paulo teve uma chamada específica, ele foi comissionado para uma obra. Mas temos que deixar bem claro que o comentarista mostra que Paulo não aprendeu com homem algum. Mas não podemos usar isso como respaldo para dizer, então eu não preciso aprender mais com mestre, com homem algum, então eu tive uma revelação de Deus, eu posso sair aí pregando o evangelho. É bom deixar bem claro que temos que tomar muito cuidado com isso. Alguns, achando também que tiveram essa revelação como Paulo, fundaram heresias e seitas que por aí se propagam. Então a gente tem que tomar muito cuidado dessa revelação específica de Deus. Aqui foi uma revelação, uma chamada, uma comissão específica que Jesus fez ao apóstolo Paulo. Eu não quero aqui dizer que Jesus não faz isso ainda. É claro que ele faz. Ele chama pessoas específicas para trabalhos específicos. Ele continua fazendo isso. Mas temos que nos atentar e tomar muito cuidado quanto a essas revelações. Saber se essa revelação é sim do Senhor Jesus. Tem muita cautela com isso aí. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual.
Olha que maravilha. Tem um texto bíblico que vai dizer assim, que os judeus pedem sinal, os gregos sabedoria, porque os judeus aguardavam o sinal do grande Messias. Os gregos queriam sabedoria porque era uma sabedoria da época. Aí Paulo diz assim, mas nós pregamos a Cristo, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os gregos aguardavam algo intelectual, os judeus de uma certa forma também, mas um Messias imponente. E ali ele vem falar que nós pregamos a Cristo, que é escândalo para um, certo? Que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ou seja, eles aguardavam alguém que viesse suprir todas as suas vontades intelectuais. Mas Paulo deixa bem claro aqui que ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Então, isso foi dado a entender por revelação divina e não por sabedoria humana apenas, intelectual, conforme está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz aqui. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então Paulo diz que na sua pregação ele não usava de forma persuasiva humana, tentando forçar alguém, mas era em Espírito e em poder. E é assim que a gente tem que fazer hoje. A Bíblia vai dizer que Apolo planta, Paulo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, não precisamos forçar ninguém, mas é pelo Espírito e pelo poder de Deus que essa pregação vai impactar o coração daquele que escuta a mensagem de Cristo. Ou seja, então esse mistério não foi dado por uma forma de sabedoria humana, por um intelecto humano, mas pela revelação divina de Deus. Segundo subtópico, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre, conforme está em Efésios 1,14 e Efésios 3,11. Vamos relembrar o que está em Efésios 1,14, que a gente já leu aqui em algumas aulas anteriores. Olha o que diz aqui. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão, para louvor da sua glória. Que maravilha! E prossegue com a execução da obra de Cristo, e também com a criação de uma nova humanidade, conforme está em Efésios 2, do 1 ao 10. Como também a união de judeus e gentios, como família de Deus e o corpo de Cristo, conforme está em Efésios 2,19. Agora não é forasteiro, nem estrangeiro, mas é concidadão dos santos da família de Deus, é uma família junta. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas, que é o texto que nós estamos usando aqui, que ele foi em outros séculos, não foi manifestado como agora, essa revelação gloriosa aos apóstolos e aos profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, ou seja, se torne conhecida a propagação, o mistério revelado se torne conhecido. Então, se eu conheço, eu tenho que propagar. Se você conhece, você tem que propagar. Esse é o dever do cristão. Marcos 16,15 vai dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mostre o mistério revelado, o mistério que Cristo veio salvar um corpo, veio salvar a igreja eleita. Glória a Deus. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério. Agora aqui precisamos pontuar. Cristo é o principal foco, né? A igreja é uma agência divina que manifesta esse mistério. Agora, nessa questão de uma agência divina, vamos pensar um pouco na questão do marketing. Há muitas agências de marketing que propagam empresas, que propagam carreiras, pessoas que são famosas. Mas nesse sentido aqui, nós somos uma agência divina. Lembremos que a base é o nosso Cristo. A base que estamos anunciando é a salvação, é o Evangelho. E essa agência divina não pode usar meios levianos, meios imprudentes para propagar. Eu não posso usar da minha maneira. Eu posso até criar estratégias, eu posso até olhar para o mundo que eu estou vivendo atualmente, usar as ferramentas como a própria internet para divulgar como uma agência divina. Eu posso usar estratégias, mas eu tenho que tomar muito cuidado para não usar estratégias mundanas, estratégias que não venham agradar a vontade do nosso Senhor Jesus, como uma agência divina que eu sou agora como igreja. A fim de unir todos os homens em um só povo, por meio de Cristo. Terceiro subtópico, a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma
promessa. Efésios 3,6, que vai dizer assim: que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então a magnitude do mistério, juntando todos, a unidade ali do corpo. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. O próprio Pedro ali foi advertido por Paulo, quando Paulo chega ali, na carta aos Gálatas vai nos mostrar que Paulo chega ali, vê Pedro ali com uns, depois se afasta, vai ficar perto do outro, aí Paulo chega para Pedro e fala assim: tu és judeu, vive como gentil e não como judeu, como pode querer que o gentil viva como judeu? Pedro ali tem uma advertência de Paulo, por conta ali da sua religiosidade extrema. Então, alguns da igreja, ali do início da era da igreja, tiveram dificuldade também para compreender esse mistério da unidade, esse mistério da unificação ali, que Deus veio para judeus e também para gentios. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. E eu finalizo esse tópico dizendo aqui: nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo. Então, antes da gente ir para o tópico 3, se Deus instituiu um povo, judeus na época, chamou Abraão para circuncidar o 8º dia. Então podemos dizer que Deus instituiu um povo e ali uma teocracia nacional, em um povo. Agora essa teocracia podemos dizer que é uma teocracia internacional. Se Deus iniciou tudo numa teocracia nacional, numa teocracia local ali, teocracia que é como se fosse um governo, teocracia é o governo de Deus. E aí você pode pensar: mas Deus não governa tudo? Não está governando aqui? Nós já aprendemos até na escola dominical anteriores que Deus governa. Sim, Deus governa todos. Mas por conta do pecado, ainda não temos uma plenitude de vivência com o nosso Senhor. Então aguardamos a sua volta para estarmos ali em plenitude com o nosso Senhor. E ali chamamos de uma teocracia futura, que será o governo pleno de Deus. Então, Deus instituiu um povo para uma teocracia nacional, um governo de Deus em um povo. Só que depois, pelo mistério revelado pelos apóstolos e pelos profetas, essa teocracia de nacional, específica somente em um país, ela passou para uma teocracia internacional. Ou seja, Deus quer governar todos os povos. Você que me ouve, você que me vê aí, Deus quer governar a sua vida. Ou talvez Deus já esteja governando a sua vida, porque Deus quer governar a vida da humanidade. Precisamos apenas aceitá-lo como único e suficiente Salvador, fazer parte, não ser mais estrangeiro, não ser forasteiro, mas estar inserido nesse plano maravilhoso. Afinal, o mistério da unidade foi revelado para todo aquele que nele crê. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro e último tópico: o mistério pré-estabelecido por Deus. Falamos do mistério oculto no Antigo, falamos do mistério revelado no Novo, agora precisamos fechar esse mistério que foi pré-estabelecido por Deus. Mesmo ter sido revelado depois e não antes, ele foi sempre pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Nós somos cristãos, não podemos nunca defender isso. Deus não é surpreendido com nada. Ele sabe de tudo. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é o quê? É o tempo completo para uma ação de Deus. Então Deus planejou todo esse processo aí na plenitude dos tempos, para ser manifestado na plenitude dos tempos. Primeiro subtópico: as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e providência divina que estão além do entendimento humano. Então, estão além do entendimento humano. Se tudo que Deus fizesse tivesse um alcance ao meu entendimento, então ele não seria Deus. Então, as riquezas insondáveis, por exemplo, o amor de Cristo, como a gente vai explicar o amor de Cristo pleno? A misericórdia de Cristo. Lamentações de Jeremias vai dizer que as causas de não sermos consumidos, Lamentações 3:23, são as misericórdias do Senhor. Ou seja, uma plenitude de misericórdia, uma plenitude de amor. Então aqui ele mostra, Paulo faz menção que a expressão se refere às maravilhas e providências divinas que estão além do entendimento humano. Então, mas uma coisa a gente tem que pontuar: tudo que Deus quer que a gente saiba está escrito nessas escrituras. Ele vai revelar aos seus apóstolos e aos seus profetas. Mas o seu entendimento pleno vai além do nosso intelecto. Não podemos esquecer que temos pecado. E o pecado, de uma certa forma, ele consumiu uma parte da nossa plenitude de contato com o Senhor. Então, vai além do nosso entendimento. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Conforme ele relata em Efésios 3:18 e 19.
A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano, Efésios 2, 1 ao 6, e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus, ou seja, Deus já tinha pré-estabelecido. Então Paulo fala aqui das riquezas insondáveis de Cristo. Paulo, ele vê como alguém que faltaria palavras para ele descrever quão maravilhoso era para ele apresentar as riquezas insondáveis de Cristo. Em Atos, capítulo 20, versículo 24, ele vai dizer assim: mas em minha vida não tenho nada por preciosa, a não ser que cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Paulo ele chega a se chamar de prisioneiro de Cristo. A alegria que ele tinha de apresentar as riquezas insondáveis de Cristo. Essa alegria que eu tenho que ter. Esta é a alegria que você tem que ter. Afinal, o mistério revelado para mim e para você. Nós somos a igreja. Somos, de uma certa forma, os apóstolos Paulos dessa nova geração. E temos que ter essa mesma alegria que o apóstolo Paulo teve de ministrar esse evangelho. Somos privilegiados. Nós que somos ministros de Cristo. Nós fomos chamados para levar a semente do evangelho. Somos privilegiados para apresentar as riquezas insondáveis do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus e aleluia! Ainda falando sobre riquezas insondáveis, em Coríntios capítulo 1, versículo 25, ele vai dizer assim, que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo deixa-nos a entender que se houvesse alguma loucura de Deus, ela ainda seria mais sábia do que os homens. E se houvesse uma fraqueza em Deus, ela seria mais forte do que os homens. Parece até um paradoxo. É para a gente entender um pouquinho dessas riquezas insondáveis. O nosso Deus comunicando com a gente ali, mostrando, deixando bem claro para a gente que Ele é um Deus imensurável. Ele é um Deus insondável. Ele é um Deus gigantesco, se assim podemos dizer. Um Deus tremendo. Um Deus poderoso. A qual o próprio apóstolo Paulo disse que a loucura dele, se houvesse, seria mais sábia do que eu, do que você. E se houvesse uma fraqueza nele, seria mais forte do que toda essa humanidade. Tamanho é o poder desse Deus maravilhoso. Ô glória, esses textos são bons para a gente criar esse paradoxo na nossa mente e entender um pouco mais dessas riquezas insondáveis. Segundo subtópico, o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa? Que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto, para ser revelado em tempo oportuno, como eu já disse anteriormente, a hora certa, em tempo oportuno. Há um livro chamado O Período Interbíblico. O que é o período interbíblico? De Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, até Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, temos um período que chamamos de silêncio profético. Silêncio profético de 400 anos. E esse livro, período interbíblico, conta o que aconteceu no mundo nesses 400 anos, que preparou o mundo para a vinda do Messias encarnado, ou seja, a hora certa, o tempo de Deus. Deus sabe como fazer, meu amigo. Deus sabe como fazer, minha irmã que me ouve aí, meu irmão e minha irmã que me ouve. O salmista vai dizer no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, oh glória. Então, você que está aí, ansioso por alguma bênção, ansioso por alguma porta, espere, porque Deus está cuidando. Deus há de se manifestar na sua vida. Creia nas promessas do Senhor. Oh glória. Então, tinha um tempo certo para esse propósito, para ser revelado em tempo oportuno, como está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vamos ler o que o apóstolo Pedro diz assim. Diz para nós, no capítulo 1, no versículo 20. Olha aqui o que ele diz aqui, o nosso apóstolo Pedro. Capítulo 1, versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Olha que maravilha. Ele faz menção do antigo, faz menção do novo e faz menção agora do amor por nós. Olha que maravilha. O tempo de Deus de manifestar os seus propósitos. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Terceiro subtópico, o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão, ou seja, não foi porque veio o pecado de Adão que Deus iniciou o plano. Deus ali errou então em Adão e começa a rebobinar ali, agora vou fazer outro plano. Não, como a gente já falou aqui, Deus nunca foi pego de surpresa.
Deus sabe de tudo, é onisciente, sabe de tudo, todas as coisas. Nada passa batido por Deus. Em Hebreus tem um texto que vai dizer assim que nenhuma criatura ficará encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e visíveis aos olhos daquele com quem temos que tratar. É claro que esse texto nos traz uma menção para hoje, mas ou seja, tudo está nu e visível aos olhos daquele que temos que tratar. Nada escondemos de Deus e nada do que o homem pensou em fazer ou vai vir fazer, Deus não sabia ou Deus sempre soube. Deus sabe de tudo, Ele é sabedor de todas as coisas. Deus não foi apanhado de surpresa, como a gente já disse. Ao contrário, Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Todas as eras, tempos e circunstâncias. Isso é bom para a gente pensar. Apesar de estarmos no século XXI, apesar desse avanço de tecnologia, é bom sabermos que o nosso Deus continua controlando. O Evangelho nunca foi e nunca será obsoleto. O Evangelho sempre será contemporâneo. Oh glória! O Evangelho sempre será atual. Jesus disse assim: passará céus e terra, mas a minha palavra ela não há de passar. Ela está sempre atual, ela sempre é contemporânea para todas as eras, tempos e circunstâncias. Seja qual a circunstância que você está vivendo, saiba que o Evangelho ele tem um poder. A palavra de Deus veio para transformar vidas e dar vida e vida com abundância. Oh glória a Deus! Então, o plano divinamente pré-estabelecido. Neste eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Oh glória! E eu finalizo esse tópico dizendo: o mistério da igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. Como eu disse, oculto no Antigo Testamento de uma certa forma, revelado no Novo de uma certa forma, mas sempre pré-estabelecido por Deus, porque Deus é um arquiteto e como um excelente arquiteto, Ele não deixou nada fora do lugar. Deus planejou tudo. Meu amado e minha amada que me ouve, o mistério da unidade foi revelado para que hoje eu estivesse aqui ministrando essa aula, você estivesse aí me ouvindo e talvez também aí na sequência ministrar as suas aulas e também continuar propagando o Evangelho de Cristo e que nós possamos continuar mostrando esse mistério revelado. Esse é o conceito bíblico para esse mistério revelado. Oh glória! E eu concluo essa aula dizendo: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Agora, esse mistério foi revelado, agora cabe a mim e a você anunciar. É claro, com a base nos seus projetos, com a base na sua palavra, cabe a mim e a você anunciar esse mistério revelado, que é a igreja. Ou seja, Deus não fez acepção de pessoas. Deus não escolheu um porque é bonitinho, outro porque tem um dom, outro porque tem um talento, outro porque prega bem, outro porque ensina bem, outro porque canta bem. Não. Todos temos acesso ao trono da graça. Todos temos agora uma morada celestial. Não possamos esquecer o que o próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Vou preparar um lugar, mas eu virei outra vez para vos levar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí Tomé disse: Senhor, mostra-nos o caminho. Qual é o caminho? Aí Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está aqui o mistério da unidade revelado para todo aquele que nele crê. Para mim e para você continuar anunciando esse mistério que já foi revelado. É o mistério da igreja. Então você agora anuncia a palavra de Deus, continue anunciando a palavra de Deus e eu continuo anunciando daqui. Deus te abençoe grandemente. Eu te aguardo na próxima videoaula. Quero agradecer a você que me acompanhou até o final desse vídeo. Eu te aguardo na nossa próxima videoaula. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa também o seu comentário. Deus te abençoe grandemente, ricamente e poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Até mais.